Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula super improvisada. Quem é daqui de Santa Catarina sabe que estamos vivendo um verdadeiro dilúvio, onde a chuva não deu trégua e hoje eu tive que ficar em home office, então tô sem minha luz, tô sem meu suporte e estou aqui para conversar com vocês sobre os ingredientes proibidos que a gente não pode utilizar de jeito nenhum na confeitaria pet e nem para oferecer para os nossos pets como petisco. Sejam bem-vindos! Boa noite de Goiás! Olha só, bastante gente aqui comigo, que beleza! Bom, gente, vocês podem ficar à vontade também para ir perguntando sobre alguns ingredientes específicos. E lembrando, né, que entre os ingredientes de fato proibido, são muito poucos. Alguns outros não que são proibidos ou tóxicos, mas também não são recomendados de utilizar na confeitaria pet. Então a gente vai falar sobre cada um, né, um por um, e o porquê que a gente não pode utilizar. E é muito importante falar sobre isso, porque a gente vê que as pessoas gostariam de trabalhar com confeitaria pet, gostariam de fornecer mais petiscos saudáveis também para os seus pets, mas às vezes estão entrando agora, né, nesse assunto de alimentação e realmente desconhecem aí que tem alguns ingredientes que eles não devem consumir. Às vezes a gente se encanta tanto com o assunto, né? O cachorro, não sabia que o cachorro podia comer isso, que acaba ficando assim meio que, o cachorro então pode comer tudo. Mas não é tudo. Só que são bem poucos os ingredientes que de fato a gente não pode utilizar e a gente vai falar sobre cada um deles. Maringá, bem-vindos! Ai, que ótimo, gente! E em relação aos ingredientes proibidos, quem é aluno da Chef de Animales sabe muito bem, temos isso na comunidade. E quem comprou o livro também sabe muito bem, porque tem, né, ali a parte dos ingredientes proibidos. Tamanha importância desse assunto, né? De nós conhecermos, de fato, quais são os ingredientes proibidos. Então, é uma aula muito bem-vinda nessa semana de Natal, já que muitos pets aí acabam consumindo produtos inadequados nessa época do ano, seja pela presença deles, né, na nossa rotina, ou seja pelo fato de muita visita, as crianças em casa, né, férias, acabam compartilhando mais coisa com os pets. Então, é uma época, de fato, onde os pets têm bastante acesso a ingredientes que não são permitidos. Então, vocês vão com certeza identificar muitos deles aí, principalmente nessa época de Natal. E não tem como não começar pelo chocolate, né? Então, chocolate é completamente tóxico e inadequado para pets. E a gente posta, às vezes, nossos confeitos com alfarroba, que é uma alternativa segura, só que ela é igual o chocolate, né? Então, às vezes pode haver essa confusão. Não é chocolate, chocolate não pode ser oferecido de jeito nenhum, nem o branco, nem o preto, porque assim, o cacau, né, que é a fruta que contém a teobromina, que é a substância tóxica, que de fato, a teobromina inclusive é uma substância benéfica para nós humanos, mas os pets não conseguem digerir e ela acaba se tornando tóxica, ela acaba acumulando no organismo, gerando essa toxicidade e inclusive com risco de morte. Então, não ofereçam nunca chocolates. Os chocolates amargos, eles têm maior concentração desse composto, mas mesmo o branco, né, que tem menor concentração, não deixa de ser inadequado, não deixa de conter teobromina também. E fora todos os outros ingredientes ali, né, que estão no chocolate, que também são inadequados. Açúcar, gordura hidrogenada e tudo aquilo que os pets não precisam. Na alfarroba a gente não vê isso, né? Na alfarroba a gente utiliza, né, ingredientes, inclusive prontas, as alfarrobas que a gente compra industrializadas para fazer confeitos, somente são feitas com ingredientes seguros para os pets. Então, também a importância que tem da gente saber o que pode, o que não pode oferecer, né? Até mesmo para analisar um rótulo. A mesma substância tóxica do chocolate a gente encontra no açaí e também no guaraná. A gente fala mais açaí, né? Porque o consumo do açaí é mais comum no Brasil e do guaraná é menos em forma de fruta, né? A gente toma mais refrigerante de guaraná. E nem preciso dizer aqui que o refrigerante também é completamente inadequado pra gente oferecer pros pets, né? Então,
Nada que contenha chocolate, cacau, açaí ou guaraná é permitido para os pets. Outras frutas em geral, mesmo brasileiras, como jabuticaba, até caju, né? Outras frutas são permitidas. Então, ainda falando em frutas, vamos citar as que estão muito presentes no Natal, no Ano Novo, que é a uva. Muitos, até hoje, quando a gente posta que a uva é tóxica, muitas pessoas comentam: nossa, eu sempre dei pro meu pet, nossa, meu pet adora. Então a uva, ela tem uma substância, não se sabe exatamente qual é, tipo chocolate, a teobromina, né? Não sabe exatamente qual que é a toxicidade, mas ela foi associada diversas vezes e comprovadamente, né, com danos renais. Então ela provoca danos renais nos pets. E por isso também todas as uvas, verde, roxa, com semente, sem semente, todas elas são proibidas, não são utilizadas, né? E aqui vale lembrar que às vezes a uva passa também é uva, né? Então uva passa também é um ingrediente tóxico. E se a gente for falar de outras frutas permitidas, cristalizadas, utilizáveis, né, nessa época do ano, contanto que não contém açúcar, contanto que sejam só desidratadas, né? Eu falei cristalizadas, mas cristalizadas com açúcar, então não dá. A uva passa está muito presente nos panetones e tudo mais, né? Então, muito cuidado com a uva nessa época do ano. Muita gente compra uva, consome uva, né? Então, cuidado. É uma coisa que às vezes a gente não, às vezes a gente até sabe, mas alguém da nossa família não sabe, e quando a gente vê, está compartilhando com o pet. Então é risco de vida mesmo que a gente acaba colocando os pets, então não ofereçam em hipótese nenhuma uva. E se você ofereceu a vida inteira e nunca aconteceu nada com o pet, é porque você não sabia. Agora você sabe, então muito cuidado. Não vale o risco, né, gente? Eu ofereci a vida inteira e nunca aconteceu nada com o pet. Até quando que eu vou continuar oferecendo pra ver se vai fazer ou não? É um risco que não vale a pena, né, a gente submetê-los. E ainda em falando de frutas, temos a carambola. A carambola é uma das frutas mais inadequadas também para a gente oferecer para os pets, também causa danos renais e predispõe à formação de cálculos de oxalato de cálcio. Inclusive nos humanos, a carambola é uma fruta que só serve de bonito, porque além dela não ser gostosa, me desculpa quem não concorda, o teor de ácido oxálico dela é muito alto até para nós, então quem come muita carambola também tem predisposição de formação de cálculos de oxalato de cálcio. Vale a pena? Não, né? Não vamos oferecer a carambola pro pet. Estão perguntando sobre a ameixa pode. E assim, de forma geral, como eu falei, quase todas as frutas que eu não tô falando aqui podem. Pode perguntando, né? Porque é uma infinidade de frutas, até a gente saber se aquela fruta que a gente tem dúvida pode ou não pode. Mas de forma geral, todas as outras frutas que eu não estou falando hoje podem ser oferecidas. Isso vale para abacate, tomate, isso vale para um monte de coisa que às vezes as pessoas se surpreendem, né? Então a ameixa ela pode ser oferecida sem problema nenhum, na verdade super saudável, né? Oferece, lógico, sempre pequenas quantidades, até porque a ameixa é rica em fibras e tal, né? Então, se a gente exagerar, a gente vai causar uma diarreia no pet, mas não é porque ela é tóxica, é porque isso até com a gente pode acontecer. Morango super pode, né? Então tá permitido. Até a cereja também, que faz parte bastante aí desses cardápios de Natal, podem ser oferecidas, sem caroço daí no caso, né? Temos também a cebola. Então a cebola é tóxico. A cebola tá presente na grande maioria das preparações dos brasileiros em geral, né? Então, por isso que a gente não deve oferecer os nossos alimentos. E eu já vi até mesmo veterinários recomendando papinha de neném, aquelas industrializadas, né? E muitas delas contêm cebola. Como eu falei, cebola faz parte da nossa rotina, faz parte do tempero brasileiro, né? E ainda entramos na família da cebola, tipo a cebolinha, que também não pode, né? Então, por isso que a gente não deve compartilhar as nossas preparações. Opte por compartilhar ingredientes inteiros, né? Tipo um ovo, um queijo branco, uma fruta, e não preparações feitas para nós. Porque daí, além de ter cebola,
esse alimento não foi feito para eles, né? Está inadequado, tem muito sódio, tem muito sal, a gente salga demais as coisas, né? Entre outros N motivos que nós devemos fazer as preparações específicas para eles. Goiaba, Rebeca, pode sim, sem problema, não precisa tirar casca, nem semente, nem nada, pode oferecer goiaba. Então, lembrando, cebola e cebolinha são muito importantes. Não ofereçam nenhuma preparação que contenha e fica de olho, às vezes, né? Se as preparações que vocês estão oferecendo não contém, por mais inofensivos que pareçam ser, como eu dei o exemplo da papinha de nenê, né? E daí também temos quase todas as castanhas nós podemos oferecer. O alho pode, já vi que seria até um vermífugo. Sim, o alho pode para cães. Para gatos nós não temos informações em relação a doses seguras, então a gente não indica para o gato. Mas para cães, e mesmo que o alho seja da mesma família da cebola, assim, o risco de intoxicação do alho teria que ser muito grande. Por exemplo, um Golden teria que comer mais de 250 dentes de alho para se intoxicar, uma coisa bem impossível. Diferente com a cebola. Com a cebola, um pequeno pedacinho já pode fazer mal para um pet, né? Então, o alho, quando a gente utiliza alho na alimentação do cão, também não é para deixar alhudo o negócio, né? É pra gente obter esses benefícios do alho e pequenas quantidades. A gente dá lâminas de alho, não um alho inteiro, né? Pro pet. E sim, a gente obtém excelentes resultados contra os parasitas por causa da alicina, e ele atua até como repelente, né? Entre outras propriedades antibacterianas, promove a imunidade, né? Então ele ajuda também a combater aí os vermes internos. Outros alimentos também têm esse papel, né? Então o alho é permitido e indicado, não só permitido quanto indicado, né? É verdade que o amendoim contém aflatoxinas e que são tóxicas? Bom, aflatoxinas são tóxicas para pets e para nós, né? O amendoim, infelizmente, é uma das fontes de maior contaminação porque é uma das castanhas mais baratas, mais acessíveis que a gente tem, né? As que mais a gente encontra. Então, com isso, seu risco de contaminação aumenta. Agora, não é que todo amendoim é contaminado com aflatoxinas. Se você comprar amendoins de marcas idôneas, não comprar na beira da praia, aquela coisa toda, você não vai estar comprando um produto com aflatoxinas, né? Então a gente não pode, assim, condenar o amendoim só porque ele tem um grande risco de contaminação por aflatoxinas, mas sim tomar cuidado para comprar matéria-prima da maior qualidade possível nesses casos, né? E na verdade, gente, assim, a gente trabalha com ingredientes da melhor qualidade possível em tudo, né? Aqui na nossa produção, por exemplo, de alimentação natural da Chef de Animale, nós compramos carne no açougue, que a gente não compra carne nem pra nós. Não é rebarba de carne, né? A gente, sim, prioriza a qualidade dos ingredientes. Não tô dizendo que é filé mignon, porque não precisa ser. Mas é uma carne de qualidade, carne mesmo, não resto de carne, que a gente não tá consumindo, né? Aí por isso vem o preço da alimentação natural também, né? Todo mundo já foi no mercado, no restaurante e viu o preço que as coisas estão. Das castanhas que eu tava falando, então, de forma geral também todas são permitidas. Falou do amendoim, né? Temos outras nozes, castanha do Pará, várias, caju, né? Todas as outras castanhas podem ser oferecidas. As castanhas, elas são importantes na dieta do pet. Elas vão fornecer nutrientes que vão estimular a imunidade, como é o caso do selênio, vitamina E, que é um antioxidante natural, né? Então funciona muito bem na alimentação do pet. Mas tem um em específico que é a macadâmia, que é tóxica. Assim como a noz moscada, daí às vezes as pessoas confundem, dizem que noz não pode, mas não é a noz que não pode, é a noz moscada que não pode. Que a gente usa raladinha como tempero, né? Então essas duas não pode, é por causa disso, que também, novamente, nessa época do ano, onde a gente compra muitas castanhas, tomem cuidado, porque às vezes a gente compra aqueles mix de castanha, que vem macadâmia no meio, e daí ela pode ser um perigo pro pet. Então lembrando, novamente, as preparações para os pets têm que ser feitas para os pets. E a gente tem que se atentar na hora de comprar matéria-prima, né? Então, castanhas, de maneira geral, nós compramos salgada, defumada, com casquinha, sei lá o que. Então, não é essa que é adequada para o pet. É a pura, né? Sem nada. Então, isso é um cuidado extra que a gente tem que ter.
Esses alimentos que eu acabei de listar, eles são tóxicos, né? Eles são inadequados, proibidos, não se utiliza de jeito nenhum. Mas tem outros ingredientes que não se convém utilizar também. Não que eles são tóxicos, mas que eles não vão fazer bem nenhum e, na verdade, vão fazer mal pro pet. Álcool, preciso citar aqui, gente, que o cachorro não pode tomar vinho, não é por causa da uva só, por causa do álcool também. Mas, enfim, eu tenho que falar, né? Porque eu já vi muitas pessoas compartilhando cerveja com pet, essas coisas, né? Então não pode, né, gente? O álcool não faz bem pra nós, imagina, pra eles. São tão pequenos, né? E aí um golinho, alguma coisinha assim, já pode causar um mal danado pra eles. Eles não entendem, né? Porque que eles estão tontos, por exemplo, com álcool, né? E isso acaba gerando uma ansiedade, uma frustração muito grande. Açúcar, nós não oferecemos açúcar para os pets, eles não precisam de açúcar. Existem alguns aditivos que são considerados açúcares, por exemplo, a maltodextrina, né? Que tem uma função tecnológica no alimento que é utilizado por diversos produtos e que é permitido para os cães. Mas, de forma geral, nós não colocamos açúcar na receita do bolo, nós não colocamos açúcar, por quê? Porque eles não precisam disso, isso não vai agregar valor nutricional, isso só vai prejudicar, né? E eles não sentem o sabor como a gente. Aliás, o açúcar é um conservante. É por causa disso que um cupcake dura um tempão. Um cupcake de humano dura mais tempo do que um cupcake de pet, né? Porque ele é cheio de gordura e açúcar e isso preserva o alimento. O pet não, ele não é cheio de gordura e açúcar e ele acaba então estragando mais rápido, não só estragando a questão microbiológica falando, mas também a parte sensorial, ele vai ficando mais durinho, né? Então quem trabalha com confeitaria pet já deve ter percebido isso. Café é outro ingrediente que eles não podem consumir, né? Não é tóxico, mas isso vai causar aí um ataque cardíaco, vai causar uma agitação desnecessária, um estresse que vai prejudicar o pet. Novamente, ele não sabe que ele tomou um cafezinho e fica acordado. Ele não vai entender o que está acontecendo e ele vai ficar desesperado, né? E fora aí todas as complicações que isso pode vir a trazer, principalmente aí para a parte cardíaca dos pets, né? Então não ofereçam café. E é por isso que vocês podem ver, não existe nenhuma aula da Chef de Animale, nada relacionado com café, justamente para não haver essa confusão. Com chocolate, com alfarroba, às vezes já acontece, então imagina a gente fazer uma releitura de algo de café. Sendo que café é café, como é que eu vou simular o cheiro do café, né? Então não fazemos, não devemos gerar aí essa confusão nesse sentido pros tutores, principalmente, né? E empreendedores também. Mais algum alimento que vocês queiram saber? É verdade que amendoim... já foi esse, o alho, goiaba, morango, ameixa. Mais algum ingrediente que vocês queiram saber, que vocês tenham dúvida? Se pode ou se não pode? Ou que todo mundo falou pra vocês que não podem e eu algum dia já falei que pode, pra gente especificar aqui, como é o caso do abacate, tomate, né? Esses ingredientes. Eu já ouvi falar até que manga não pode. Já comentaram até assim, meu veterinário falou que manga é tóxico. Gente, meu Deus, eu queria saber qual que é o embasamento que, sei lá, qual que é o embasamento de uma informação dessa. E eu gosto de passar isso, né, informações embasadas. Olha, começaram a vir. Frutas cítricas como abacaxi e laranja são super permitidos. Ricos em vitamina C, que a gente sabe os benefícios da vitamina C, eles têm até ação anti-câncer, né? Abacaxi tem enzimas digestivas como bromelina, então pode ser indicadas para pets, por exemplo, que têm coprofagia, já que essas enzimas digestivas vão ajudar a deixar essas fezes menos atrativas. Pets que possuem problemas digestivos, então, né, abacaxi, assim como o mamão, tem a papaina, né, então são frutas que possuem enzimas digestivas e que são permitidas. Inclusive, tem receita com abacaxi no livro de receitas, justamente mostrando aí os benefícios do abacaxi, né? O pimentão pode também, inclusive tem receitas no livro de receitas com pimentão. O pimentão, na verdade, ele oferece aí alguns nutrientes importantes, né? Alguns a gente chama de nutracêuticos ou compostos bioativos presentes no alimento, ou que seja, que vão agir no organismo de forma positiva. Como é o caso da luteína, por exemplo, né? Pimentão é rico em luteína. Então cada alimento acrescenta um nutriente, acrescenta um benefício, e é por isso que introduzir alimentos naturais na vida do seu pet vai trazer mais benefício, mesmo que ele consuma só ração, mesmo que você dê um pimentão de petisco,
Mesmo que a gente simplesmente, né, cada mordida menos de industrializado e a mais de alimento natural vai fazer bem e não mal pro pet, né? Exceto aí com esses ingredientes proibidos, lógico, né? Esses a gente não pode utilizar, mas vocês viram como foi curtinha a lista? A lista é muito curta, coube nesse meu papelzinho aqui, ó, pra não esquecer de falar. Porque realmente assim, a gente se surpreende, a gente acaba temendo a natureza, né? Ai, não, mas eu ouvi falar que cachorro não pode isso, então será que cachorro pode pimentão? Será que cachorro pode comer ameixa? As perguntas que vocês acabaram de me fazer. A gente acaba ficando com esse receio, com esse medo, mas nós não devemos ter esse medo, né? Tirando esses ingredientes, nenhum é proibido. Talvez contraindicado, como é o caso da fruta cítrica. Se o seu pet tem gastrite, não é o ideal, né? A gente oferecer uma fruta cítrica, mas somente pro pet que tem gastrite. É a mesma coisa que eu dizer que o frango não pode ser mais utilizado só porque tem um monte de pet que é alérgico a frango. Sendo que o frango aí tem todos esses benefícios, né? Cebola não pode. Alho pode, eu acabei de falar, se você chegou agora, volta um pouco, a gente já vai colocar no feed essa aula, né? Então, eu acabei de falar sobre o alho junto com a cebola, inclusive, vocês duas podem assistir aqui no feed que vocês vão obter aí as informações necessárias sobre eles. Mas é isso então, pessoal, mais nenhuma perguntinha, mais nenhum ingrediente, lembrando que sempre estamos também à disposição na nossa página, nós recebemos várias pessoas falando assim: olha só esse vídeo, eu queria saber se é ou não é verdade. Eu quero saber se isso pode ou não pode. Então, estamos nos referenciando como fonte de informação segura para vocês. E a gente fica feliz com isso. Então, podem mandar, né? Podem conversar com a gente, que a gente vai responder todos vocês, inclusive mostrar por A mais B a nossa resposta, né? E não simplesmente fazer esse copia e cola de um dia eu li que não pode, daí vou ficar difundindo que não pode. O qual eu vejo muita gente, inclusive, próxima a nós fazerem, tá? Meu Deus, dá uma agonia. Veterinários, assim, pessoas próximas a nós, difundindo informações aí completamente equivocadas sobre alimentação. Então vamos deixar para quem entende, né? Ficamos à disposição de vocês para qualquer necessidade. Boa noite, então, pessoal. Já tô carregando essa aula aqui no feed, ó. Eu faço empadão de camarão, sobra as cabeças do camarão e os cachorros amam comer. Ótimo, né? Muito bom. Nós podemos fazer caldos com isso pra colocar em cima da ração. Nós podemos fazer uma série de coisas. Inclusive tem um vídeo aqui, um Reels, justamente mostrando isso, né? Pegando as cabeças do camarão e fazendo aí uma preparação super interessante pra eles. Parabéns, é assim que a gente inclui, é assim que a gente aproveita os alimentos e enriquece a dieta dos nossos pets. Tá certíssimo. Pode sim, sem medo. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite e até amanhã.